Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television. Bola, cebola, quer parar de mexer a cabeça? Bola, cebola, Television. Que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Cultura hoje que vai transcender um pouquinho, que nós vamos falar de uma pessoa, ou com uma pessoa, melhor dizendo, que exerce uma série de atividades, principalmente uma com uma certa benevolência e com muita relevância. Nós vamos conversar com a Liliane Rocha, que tem o currículo dessa mulher, é uma coisa extensa, depois a gente passa para ela. Antes eu quero agradecer novamente a Betânia, a Luciana, o Márcio, que como eu falo sempre, sem eles nós não estaríamos literalmente no ar. Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com, situado em Lisboa, e mais agora o Facebook, stella.guedes.56, que nos insere, nos abre literalmente portas e janelas de todo o universo lusófono, que eu espero sempre merecer a confiança de vocês todos. Também agradecer à jornalista Edi Boscolo, que através da sua pertinência, da sua força de vontade, conseguiu trazer esta mulher ao programa, que realmente é super atarefada. Edi Boscolo, muito obrigado. Quem quiser falar com Edi é edi, com y, boscolo@gmail.com, uma grande jornalista. Então vamos lá, Liliane Rocha, que está dando o prazer da presença e a honra, diga-se de passagem. Mestre em Políticas Públicas pela Faculdade de Fundação Getúlio Vargas. MBA Executivo em Gestão de Sustentabilidade, também pela GV. Gestão responsável pela Fundação Dom Cabral. Forte essa Dom Cabral, né? Muito bom. Na bagagem, além dos seus títulos e atributos, mais de 13 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais. Trouxe ao mundo pela editora Scortese Como Ser um Líder Inclusivo. Subtítulo, fuja do Diversity Washing. Diversity Washing. Diversity Washing. O que tem que dificuldade desse jeito? E valorize a diversidade. Seu guia para construir uma sociedade mais justa e um empreendedor competitivo, né? Isso é um título imenso, hein? Muito obrigado pelo peitinho. Já cheguei chutando o pau da sua barraca. Tudo bem, menina? Tudo bem. Muito obrigado por ter vindo mesmo. Chegou esbaforida. Pelo jeito deve ser teu hábito, né? Você é muito inquieta, né? Pelo visto. Sou um pouco agitada. Ralph, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Tenho acompanhado seus vídeos na internet. Acho que é um trabalho... foi você, então? Acho que é um trabalho fantástico que você faz pelos Obrigado. Escritores brasileiros, ajudando a disseminar conteúdo, repercutir ideias. A ideia é essa, dar guarida principalmente para quem não encontra um espaço na grande mídia, que é sempre muito difícil. E eu me sinto muito bem com isso. E é um trabalho fantástico. É uma agrura prazerosa. São 10 anos que a gente está aí com esse trajeto e espero ficar mais uns 10. Escuta, o que é Diversity Washing? O que é Diversity Washing? Diversity Washing. Só antes de falar do Diversity Washing, queria aproveitar também e agradecer ao João Scortese, que gentilmente topou essa empreitada, esse desafio de falar sobre valorização da diversidade num país com tantas complexidades quando a gente fala de direitos humanos, como é o Brasil. Diversity Washing. A minha jornada profissional, ela vem muito da sustentabilidade. Acho que quando você fala um pouquinho da minha formação acadêmica, dá para perceber isso, a gestão responsável. Eu falei um pouquinho mesmo, porque o currículo é extenso, tomava o programa todo. Mas fiz o MBA de Gestão para Sustentabilidade na FGV, fiz o curso de Gestão Responsável da Fundação Dom Cabral e trabalho na área de sustentabilidade há 13 anos, em grandes empresas. E na sustentabilidade a gente tem um termo que chama greenwashing, que algumas pessoas até traduz para lavagem verde, mas que é um termo que ele diz respeito à apropriação que algumas empresas fazem dos conceitos de preservação ambiental e inclusão social, sem que necessariamente elas tenham uma atuação consistente, uma atuação séria, mas posicionando-se como se tivesse esses atributos. Ou seja, uma fraude, é a impressão minha. Você não quer usar o termo, mas é isso. É uma fraude, é uma espécie de fraude. É uma enganação, digamos assim, nesse sentido de que você diz que é algo sem que necessariamente seja. Você coloca uma capa, mas dentro não tem nada. Exato, exato. E daí Nunca tinha pensado nisso. E é um termo super usual, que é essa questão da lavagem verde do greenwashing. E recentemente no Brasil, a gente
acho que isso sobe, desce, mas recentemente a gente está numa levada novamente de subida da discussão do tema de diversidade, o que é muito bacana, muitos eventos, muitas revistas, muitas empresas, comerciais, produtos, mas outro dia me peguei nessa reflexão sobre o quanto as empresas realmente estão valorizando a diversidade da porta para dentro e o quanto elas somente estão se posicionando da forma para fora, o que já é um avanço, mas somente porque perceberam que esse público também é um público consumidor. E daí Muito me veio essa questão, né? do diversity washing, que seria a lavagem da diversidade, que é se posicionar com atributos de diversidade e ser reconhecido como uma empresa diversa pelo público, sem que necessariamente naquela empresa tenha-se esse público presente. Tem mulheres na empresa, tem negros na empresa, tem pessoas com deficiência, no quadro geral mesmo. E quando a gente vai para outra liderança, tem? Não tem? Por que não tem? Né? Então eu faço um comercial e me posiciono como se tivesse, mas não estou fazendo com seriedade da porta para dentro. Porque justamente eu estou me colocando agora no lugar de um empresário que gostaria de entrar no âmbito da diversidade. Porém, é claro para o empresário o que é diversidade? Porque você acabou de dizer, é um termo que abrange literalmente a sociedade toda. Sim. Porque, como eu falei lá, você vai ler ainda na edição do jornal, o Bulgarelli escreveu um livro, Diversos Somos Todos. Ou seja, o nosso gênero é um só, mas nossa diversidade é eu, você, o Geraldo, o sobrinho do Geraldo, a Luciana que está na técnica, o Mar, somos todos diferentes, graças a Deus, porém o mesmo, do mesmo jeito, do mesmo gênero. Como é que um empresário pode se posicionar? Ou seja, existe uma maneira dele ir numa escola ou ler um livro especificamente, o teu, por exemplo, que você acabou de lançar. O teu livro esclarece isso, o que é a diversidade efetivamente, para desanuviar essa nebulosa que me colocando, sem querer defender o empresário, eu acho que também. E é relativamente novo esse movimento, sim, aqui no Brasil, pelo menos. Né? Sem um especialista eu acho muito difícil, né? Então acho que a primeira coisa para a gente esclarecer é, nessa área de especialidade, assim como em diversas outras áreas, a gente tem diversos especialistas maravilhosos. Então tem o Reinaldo Bulgarelli, como você falou, tem a Cida Bento, que já foi reconhecida internacionalmente, gosto de falar dela porque é uma mulher negra, e acho que mesmo dentro da diversidade... Se ela não fosse negra, você não falaria? Acho que dentro da própria diversidade, se a gente não valorizar a diversidade, a gente está com um paradoxo. Então acho fundamental que eu consiga citar pelo menos uma mulher negra, porque se eu citar só homens brancos, eu estou reproduzindo o que a sociedade já faz e o que as brasileiras... Então eu tenho que ser coerente. Mas posso citar também o Andrés Tapias, que é um cara... Porque o Reinaldo é branco, por exemplo. Sim, fala muito bem do assunto e tal. Sim. É um cara engajado, mas eu gosto de citar diversos especialistas, porque eu acho que dentro da diversidade a gente tem que ter diversidade, tem que ter todos os olhares, e claro, reconhecer quem estava na vanguarda. Mas, por exemplo, eu nunca ouço o nome da Cida Bento, então realmente eu faço questão... Convide-a. Então eu faço questão de citar, né, algumas outras pessoas, enfim, para a gente trazer outras referências, referências latino-americanas que estão atuando nos Estados Unidos, como é o caso do Andrés Tapia, que escreveu um livro que chama O Paradoxo da Inclusão, que foi um dos livros que eu, enfim, li todos esses livros, né, e admiro, e me inspirei na fonte de todos esses especialistas, né, pessoas que estão trabalhando antes de mim com esse tema, e pude aprender muito com eles e colocar um pouco, e aí agregar um pouco da minha percepção em cima dessas múltiplas percepções. Dito isso, acho que você toca num ponto muito importante, que é, e daí as pessoas sabem o que é diversidade? Né? Então, no livro eu faço questão de conceituar, acho que esses especialistas também têm conceituado, a forma como eu gosto de conceituar diversidade é dizendo que diversidade é a expressão que diz respeito às singularidades existentes entre os cerca de 7 bilhões de habitantes do globo terrestre, e daí eu falo, portanto, cada um de nós realmente traz em si características e atributos de diversidade. Se cada um de nós traz essas características, o Andrés Tapias ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz que cada um de nós é multidimensionalmente diverso. Porque a gente normalmente encerra só numa caixinha, né? É mulher, é negro, e na verdade as pessoas têm diversas dessas características em si que vão dialogando, né? E vão construindo o ser. Biologicamente, inclusive, não é só no externo, né? Perfeito, né? E são características que eu acho que vão construindo o nosso ser. Então, multidimensionalmente diversas. Por que a gente fala de valorização da diversidade?
porque a gente fala de construir ambientes e possibilidades para que todos sejam igualmente capazes de concretizar um potencial, na nossa sociedade nem sempre isso acontece, e de atingir um objetivo, também nem sempre isso acontece na nossa sociedade. Por isso, nós temos falado de grupos de diversidade, daí tem 6 grupos que têm sido muito trabalhados, que é a questão da mulher, do negro, do LGBT, da pessoa com deficiência, do geracional e da religião. O que é geracional? Idades, né? Jovem, tá. Público jovem não tem acesso, público idoso não tem acesso, público... Então, como que a gente olha essas gerações que cada vez mais, com a ampliação da vida humana na Terra, convivem entre si, né? E tem que conviver também de forma harmônica e tal, e que, portanto, são grupos que, ao longo da história da humanidade, têm sido alvo de tratativas, de estudos, de indicadores. Então, qualquer um desses grupos que você vai olhar, você vai ter uma gama imensa de estudos da McKinsey, da Bain Company, do valor econômico. E aí a gente tem traduzido essa linguagem, esses estudos e um pouco dessa percepção de humanidade para as grandes empresas e para os executivos e tudo mais. Então, acho que essa tradução, né, com o que você fala, realmente, nem sempre o executivo, né? Sim. Acho que o importante é perceber que assim como eu preciso de um advogado, assim como eu preciso de um contador, assim como, né, eu preciso de um especialista em diversidade, dentro ou fora da empresa, me ajudando a tratar esse tema de forma metodológica, com conceito, com conteúdo. E por aí vai. E aí você criou a gestão Kairos. Eu criei a gestão Kairos, esse termo... Kairos. Quando a primeira vez que eu li Kairos, mas não é, você me repreendeu, não é Kairos. O que significa? Kairos, né? Kairos, eu conheço essa palavra desde 2003 na graduação, na faculdade. A gente descobriu esse termo, ele virou o título do nosso trabalho, do grupo experimental da faculdade. Ele é um termo da origem do grego, né? Então um pouco anterior às referências que as pessoas têm trazido, que é um tempo em antítese ao tempo de Cronos. Então o tempo de Cronos é o tempo do cronológico, passado, presente, futuro, e o tempo do Kairos é o tempo do momento oportuno, de quando as coisas têm que acontecer, do tempo contado com a batida do coração. Então aquele tempo onde as coisas realmente têm que se dar. E eu gosto muito dessa coisa do momento oportuno, né? Onde as coisas... eu brinco que acho que a minha vida é uma grande sucessão de Kairos. Talvez se olhasse a trajetória de onde eu vim, como eu construí minha carreira, talvez não fosse para eu estar aqui hoje, mas tudo foi acontecendo de forma muito oportuna para que eu estivesse aqui hoje. E aí eu fundei a gestão Kairos, trazendo essa pegada de metodologia, de indicadores, para falar com grandes empresas, com governos, com organizações sociais, que é um pouco do público que eu tenho abrangido, sobre sustentabilidade, que é um tema que eu trabalho historicamente, e sobre diversidade. E o empresário, deixa eu deixar bem claro uma coisa para você, isso não é um merchan, isso vem acontecendo aqui, é que felizmente pessoas como você se incomodam em fundar entidades como essa justamente para clarear todo esse sistema. Então, o empresário liga para você e fala, olha, eu quero que, não sei se é assim que funciona, eu quero que você venha aqui e dá uma verificada para ver se eu estou ou como eu posso me enquadrar na gestão, numa gestão sustentável, tarará, tarará. Quando ele faz isso, você vai até a empresa dele. Existe alguma... Como é que eu posso te dizer? Alguma facilidade governamental, ou existe algum subsídio governamental para que as empresas, além do gesto humanitário, que é difícil para uma empresa ter um gesto humanitário, pode até acontecer, ele possa se sentir incentivado a contratar o teu serviço ou de outrem, para que a empresa dele se enquadre dentro desses objetivos todos? Tô lembrando aqui da aula de políticas públicas comportamental, né? Incentivos. Incentivos públicos, eles podem ser pelo amor ou pela dor, né? E imediatamente eu lembro mais rapidamente daqueles que... Eu fico imaginando o teu professor na sala de aula. Coitado, você deve machucar o professor. Não para! E acho que os incentivos pela dor são aqueles que a gente lembra com mais facilidade, né? Então tem a legislação, que é de 1991, por exemplo, que diz que empresas com mais de 1.001 funcionários têm que ter 5% de pessoas com deficiência no seu quadro. A gente sabe hoje... Isso é a dor. Porque se não tiver as pessoas com deficiência no seu quadro, no percentual adequado, no caso mais de 1.000 funcionários, 5%, você é multado. Você recebe um termo de ajustamento e conduta e tem que pagar multa por dia por pessoa com deficiência que você não tem na empresa. Então é um estímulo que te leva pela dor. Bom, se eu não fizer, né?
Agora, estímulos no sentido de, como a gente tem, por exemplo, né, na lei cultural, de ter um Isso, recurso a mais, tem alguns, né? A gente tem, por exemplo, o PRONAS e o PRONON, que são linhas do governo que ajudam em projetos com dedução do imposto de renda, né, para projetos de pessoas idosas e para alguns projetos de pessoas com deficiência, mas eles são muito pouco disseminados, né? Poucas pessoas conhecem a legislação de 91 dos 5%, que é o impulso pela dor, e menos pessoas ainda conhecem esses recursos e mecanismos como o PRONAS e PRONON, que são 2 meios de você conseguir uma captação de recurso, se você está do lado da organização social, e se você está do lado da empresa, de você apoiar um projeto conseguindo realizar mecanismos de dedução do imposto de renda. Então a gente tem alguns processos no Brasil. Então, está avançando, em resumo. Está avançando. Está avançando. Está avançando. Pela dor ou por amor, está avançando. Sim. Já é alguma coisa. Existe uma rede de restaurantes de estrada, dessas de estrada, acho que é Lago Azul, Pato Azul, uma coisa dessa aí, que eles admitem para servir no balcão crianças, meninos, né, com síndrome de Down. E eu fiquei impressionado com a maneira, com a destreza desse pessoal, o carinho com que eles tratam o público, muito. Você via crianças abraçando e tal, não sei o quê. Eu acho que esse tipo de atitude deveria permear um pouco mais para aceitar pessoas desta natureza, porque quando você fala de deficiência física, você também abrange um espectro miserável de grande. Sim, tá? verdade. Dizer, a lei não especifica, deficiência física é isso, é isso, é isso, é isso, deficiência mental é isso, não fala isso. Quando a gente fala da legislação de pessoas com deficiência, ela engloba tanto pessoas com deficiência física como mental, né? Existe uma série de critérios do que pode e do que não pode ser considerado deficiência, e isso qualquer empresa, de novo, acho que consegue fazer tanto com a ajuda de um especialista em diversidade, como nos processos que eu fiz em grandes empresas, inclusive envolvi o médico do trabalho, toda a planta industrial tem um, e são pessoas que estão totalmente hábeis a, junto conosco, avaliar, né, que pessoas que a gente vai considerar pessoa com deficiência e conversar com essas pessoas quando elas já estão dentro da empresa, se é um programa no qual eu vou fazer um censo, as pessoas já estão dentro da empresa, para saber se elas querem, inclusive, também se declarar como pessoa com deficiência, senão a pessoa entra, não está na cota, de repente ela passou para a cota, né? Então, todo esse processo tem que ser feito. Agora, o que eu acho interessante, já ouvi falar nesse estabelecimento, ainda não fui, tenho muita vontade de ir. Muito legal. É emocionante. Deve ser incrível. Né? Dá vontade de você voltar lá para comprar, para ver os caras trabalhando, porque realmente, olha, é algo extremamente envolvente. Agora, deixa eu só te falar uma coisa. Antes que você comece a falar de novo, eu levei bronca um dia desse com uma espequinalta, deixa a moça falar. Quando eu falei em incentivo fiscal, estou pensando na parte fiscal, porque você disse, a partir de um determinado número de funcionários é obrigado a ter 5% e tal. E se eu tenho uma empresa pequena, eu tenho lá um ponto de conveniência num posto de combustível, por exemplo. Então eu tenho lá 5 funcionários, em 2 turnos e tal. Se eu contratar um deficiente, eu ganho alguma coisa com isso? Eu não sou obrigado, sou pela lei. Não é obrigado pela lei, 5 funcionários. Mas se eu contratar de livre e espontânea vontade e ganho alguma coisa, além do ganho naturalmente, digamos assim, espiritual. Vamos levar para esse lado. Valor humano, sim, que eu acho que é o que você falou, não estou falando de valor humano, né? Valor legal, não, né? Você mesmo já falou, não há um valor legal. Mas eu acho que a gente pode considerar, e acho que tem estudos que apontam isso não em universos tão pequenos como 5, mas que apontam que a diversidade, ela gera criatividade, ela gera inovação, ela gera dinamismo. E isso é muito fácil da gente compreender, né? Se você tem um grupo com 5 pessoas iguais e surge um problema, a resposta provavelmente vai ser a mesma. Se surge outro problema, a resposta vai ser... Quando você tem um grupo com pessoas com características diversas, a gente sabe que diversos olhares, opiniões, percepções vão gerar ali talvez um debate, uma reflexão, olhares diferenciados e mais inovação. Isso tem sido alvo de estudos também, né? Que as empresas que têm diversidade têm mais criatividade, têm mais inovação e, portanto, esse seria um atributo também que é trazido. Vou falar do teu livro agora, antes que acabe o tempo, porque nós dois falamos muito. Bom, o teu livro, o que a gente pode... Está na cara que é tudo isso que você acabou de dizer, mas algo mais que nós não tenhamos falado. Para quem ele se dirige? Por exemplo, pode ser qualquer leitor ou, de preferência, um empresário
um diretor de RH, que eu acho que é por aí, né? Eu trabalhei com o conceito de liderança 360, que é aquele que diz que qualquer um pode ser um líder, e aliás, todos nós eventualmente somos líderes em algum momento da nossa vida, dependendo do contexto. Então, às vezes você não é um líder na empresa, mas é no seu contexto familiar. Às vezes não é em nenhum dos dois, mas é na sua igreja, enfim. Então, essa perspectiva de que líderes podemos ser todos, e todos acabamos sendo em determinados momentos, então ele é um livro para todo mundo, gostaria que assim o fosse, que traz esse olhar de dados, de indicadores, da minha vivência, né, nessas empresas ao longo desses anos, e traz um olhar de o que fazer, né, se você quiser desenvolver um programa de diversidade, o que eu recomendo como primeiros passos, primeiros olhares. E é uma síntese, acho que é uma síntese da conversa que eu tive com todos esses especialistas, dos olhares que eu vi em todas essas empresas, dos aprendizados que eu tive pela dor ou pelo amor, né, mas um pouco do que eu tenho visto de ambiente de diversidade para esses 6 grupos, que têm sido muito trabalhados, que a gente já mencionou aqui, mas também para uma perspectiva de humanidade, né, humanitária. Não, e o lance é disseminar a ideia mesmo, né? Sim. O conceito, a ideia, e fazer com que ela pegue. Porque pelas poucas empresas que eu conheço, e mais as empresas assim, de prestação de serviço, gera uma coisa que você talvez não saiba, gera fidelidade do cliente. Que as pessoas se sentem emocionadas ao ver o gesto, e é incrível, você nota uma receptividade muito boa, muito grande. E a pessoa que recebe um emprego desses, extremamente grata. Sim. E olha, você tem ali um funcionário, um ajudante, um cooperador, muito fiel e honesto, né? Porque ele abraça aquela oportunidade como se for a última coisa que ele poderia fazer na vida. Às vezes é a primeira, né? Sim, e literalmente. E isso vai desde pessoas com deficiência, já ouvi esse relato, a pessoas LGBT, né? Então, nessa empresa eu já saí do armário, nessa empresa eu já sou gay, lésbica assumido, nessa empresa eu já posso trazer o meu marido às festas de final de ano. Imagina ter que agora mudar de empresa e começar esse processo tudo de novo. Você sabe que um dia desses eu participo de alguns grupos de networking e levantou-se um sujeito que tem que fazer a apresentação da sua primeira vez, que participa do grupo. Fulano e tal, o cara é homem e tal, numa boa e tal. Na próxima reunião eu vou trazer meu marido. Como? Na próxima reunião eu virei com o meu marido. Sabe aquele negócio de, o que eu leio, o que eu faço agora? Sabe, todo mundo vai procurando no manual. Porque foi assim, uma coisa estupenda, né? Muito chocante e tal. Depois a gente acaba se acostumando e tal. Chocante não pelo fato do cara ter um marido, mas por ele ter tido vamos chamar de honestidade. E coragem. Né? De falar, não precisava. Primeiro que não precisava, ninguém perguntou. Mas ele achou por bem falar e está acabado. Bom, me fala uma coisa. Como é que o Brasil se posiciona com relação a outros países nesta matéria? Difícil, né? Porque são vários grupos de diversidade, cada grupo tem suas características e singularidades. Posso dar alguns exemplos. Então, na questão da mulher, por exemplo, eu gosto de levar um dado que costuma deixar o pessoal surpreso, né? Tem um estudo da União Interparlamentar nos países, né, do mundo que fala sobre o percentual de mulheres na Câmara de um determinado país. No Brasil, a gente está em torno de 8%. E daí eu pergunto normalmente para a plateia, né? Você acha que tem mais mulher na Câmara, no Brasil ou na Ruanda? No Brasil ou no Afeganistão? No Brasil ou na Índia? E todos esses países têm mais mulher na Câmara do que o Brasil. Inclusive Ruanda. Inclusive, Ruanda então tem bem mais do que a gente. Então, assim, acho que isso mostra muito, além dos trâmites legais e de governo e de empresas, a cultura do brasileiro. Né? Porque se 50% da população é composto por mulheres e a gente tem 8% de mulheres na Câmara, os homens não votam nas mulheres, mas as mulheres também não estão votando nas mulheres. Então, acho que esse é um cenário de Brasil... Que é estranho, né? Que é estranho, né? É uma idiosincrasia miserável, porque, escuta, se você precisa colocar mulher lá, por que mulher não vota? Exato. Aí o homem se sente, se nem vocês votam em vocês, por que eu vou votar? E olha, e é interessante como mulher é geneticamente muito mais honesta do que o homem, né? Quando a gente, no comércio, tem que falar com um comprador, me desculpem os compradores, mas isso é o que é uma generalidade. Quando você vai ter que falar com um comprador, você sabe que já tem algum no preço para colocar no bolso do cara. Com mulher você nem pensa perto sobre isso. Você simplesmente não pode nem pensar, porque mulher é honesta.
E eu acho muito estranho a mulher não perder essa característica para outra, ou seja, nós estamos passando um momento muito grave. Ética, honestidade, vai por aí. E a mulher deveria hoje assumir essa posição, com maior amplitude, com um número maior. E, no entanto, parece que elas nem sequer se candidatam. Você vê, nós temos 8% na Câmara, não é isso? Isso. Qual é o percentual de mulheres que se candidatam? Você levantou isso? Não levantei esse dado. Pois é, mas é bem menos, eu também não tenho, mas com certeza é bem menos. Com certeza é bem menos, ou seja, está na proporção. Se você não se candidata, você não pode ser eleita, óbvio. É que aí a gente entra naquela questão do quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? As mulheres não se candidatam e, portanto, não temos mulheres lá? Ou esse sistema já é um sistema que não é atrativo para as mulheres por uma série de questões, e daí as mulheres você realmente... vê, o mesmo não acontece com o mundo LGBT. Você vê, nós temos deputados que declaradamente são gays, assumem e tal, e foram eleitos por quem? Não foram por mim, com certeza. Mas percentualmente secto, né? Deve ser a mesma quantidade de mulher ou menos, Será? né? Eu, sei lá, de cabeça eu lembro do Jean Williams, né? Foi o que me veio à mente. Que é uma grande também. referência também, que é um cara também muito bacana. Mas eu fico pensando, percentual, nessas últimas eleições, a gente teve em São Paulo, por exemplo, vários candidatos homossexuais, transexuais, e eu fiquei naquela expectativa, né, de que a gente... E não emplacou, né? Não. Que estranho. Né? Tinham candidatos, mas não foram eleitos, então acho que é... Bom, em suma, você tem um trabalho muito grande pela frente ainda. Eu e um grupo de pessoas, né? Estamos juntos. Temos um trabalho... todo mundo que trabalha com esse tema. E eu desejo, sinceramente, que vocês tenham muito sucesso, porque é o mínimo que a gente pode querer, né? Sim, vamos juntos. Não, pode contar conosco, diga-se, nossas portas estão... Eu sempre falo que nós não temos viés de cor, credo, raça, nada disso. A única obrigatoriedade para sentar-se nessa cadeira é a honestidade e um bom conteúdo. E você, literalmente, tem os dois. Além do que, tem uma personalidade muito forte, marcante. E eu espero que as forças benfazejas te mantenham assim. Isso significa que nós já estamos encerrando o programa. Você percebeu? Percebi. Como você é inteligente. Percebi. Obrigada, Ralf. Obrigado. Só posso agradecer por esse espaço de reflexão e debate. É sempre maravilhoso poder você abrilhantou o nosso espaço mesmo, e tomara que recebamos pessoas do teu quilate, porque nós estamos precisando, não só nessa área da diversidade, mas em todas. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada mesmo. Nós conversamos com a Liliane Rocha, que escreveu o livro. Qual é o nome do livro? Como ser um líder inclusivo. E o subtítulo você não tem coragem de falar? Fuja do diversity washing e valorize a diversidade. Que eu espero... Que, olha, não é um livro de grosso calibre, mas tem muita profundidade e ela demonstra, em cada linha, ser a senhora, literalmente, da matéria. Muito obrigado. Obrigada Muitas mesmo. felicidades. Pessoal, muito obrigado pela paciência, audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau.